O Corinthians enviou os documentos solicitados pelo Ministério Público sobre cartões corporativos e tudo mais, mas não enviou para o Ministério Público. Informação exclusiva trazida aqui na Gazeta Esportiva e que eu vou explicar para vocês. Também vamos falar sobre uma renovação de contrato, um detalhe importante sobre as conversas do Corinthians com a Betano e, claro, a entrevista coletiva de hoje à tarde com Romeu Thuma Júnior e Leonardo Pantaleão. Bora lá pro vídeo de hoje. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, antes de mais nada, eu quero avisar vocês que nós já definimos o dia da primeira live e vai ser nesta semana. Então aguarde, já a gente tem novidades para vocês e essa primeira live ela é importante, ela é interessante porque será o start de um projeto discutido desde o primeiro dia do canal, desde o dia do primeiro dia da Salazar TV, que é um quadro em que eu ficarei, entre aspas, disponível praticamente o tempo inteiro para interagir com vocês. Normalmente eu trago informações, você me acompanha aqui, me acompanha na TV, um ou outro eu consigo responder, mas não. Na live a gente vai poder promover uma interação bem bacana em tempo real e eu quero dar total prioridade e atenção justamente a vocês, então fique atento aí. Já mais informações sobre a primeira live aqui na Salazar TV, não perca. Então aproveita já, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, a gente está chegando bem pertinho da marca de 20 mil inscritos, vamos subir isso daí, vamos crescer. Aliás, um vídeo muito importante gravado nesse sábado, se você não viu, uma série de informações relevantes com detalhes para vocês, o vídeo está bombando, mas hoje é o momento de falar aqui sobre tudo que aconteceu no Corinthians, tudo não, né? Mas o que de mais importante aconteceu no Corinthians nessa segunda-feira. Por exemplo, Gustavo Henrique renovou o contrato, essa informação você chegou a ver aqui na Salazar TV, na Gazeta Esportiva, estava tudo certo, apenas aguardando a eleição, ver se ia ser estável ou se não ia, mas já estava tudo alinhadinho. Hoje o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o Gustavo Henrique até o final de 2027. Importantíssimo nesse momento, é o melhor zagueiro do Corinthians, não podia deixar o Corinthians escapar essa oportunidade e não deixou escapar, isso é muito importante. Agora, vamos falar aqui rapidamente da Betano. Por que eu quero falar rapidamente da Betano? Eu trouxe uma informação exclusiva para vocês sobre uma janela que existe no contrato da Esportes à Sorte, das conversas com a Betano e mostrei por que outubro pode ser um mês decisivo e a intenção da Betano em pegar o name rights e também o patrocinador master da camisa. Tá tudo no vídeo aqui, o último vídeo que eu postei no sábado, vocês podem dar uma olhada lá. Agora a questão importante aí é entender o seguinte, eu vou até abrir aqui meu WhatsApp, por quê? Porque quem trouxe a Betano para o Corinthians lá em 2024, no início da gestão Augusto Melo, foi o Rubão, o Rubens Gomes, que depois virou diretor de futebol. Vocês estão bem lembrados disso. Aí veio a Vaidbet ofereceu muito mais dinheiro, já sabemos a troco de quê, e por causa disso veio uma dúvida agora. Estou até acessando a minha mensagem aqui, porque será que o Rubão vai ter alguma participação nessa nova conversa com a Betano? Porque a conversa está indo muito bem. Será que o Rubão vai ter participação? Será que ele é o intermediário? É isso que eu fui atrás. E aí, para vocês terem uma noção, entrei em contato com o Rubão e vou ler para vocês a mensagem que eu mandei para ele, né, depois de ter me apresentado. Falei, me diz uma coisa, abre aspas, você está colaborando, participando, intermediando ou qualquer coisa do tipo sobre as conversas da Betano com o Corinthians? Porque às vezes, né, você pergunta se o cara é intermediário. Ele não é intermediário, mas ele está participando de algum jeito. Então eu excluí todas as possibilidades, colaborando, participando, intermediando ou qualquer coisa do tipo dentro dessas conversas de Betano ou Corinthians. Resposta dele, nada. Pode cravar que falou comigo. Ou seja, o Rubão disse categoricamente em on, não é nem off, respondendo ao meu questionamento, que ele não tem nenhum envolvimento com essa história da Betano de agora, tá certo? Então, informação importante que eu trouxe para vocês, a situação continua acontecendo e o Rubão não tem nada a ver com isso, segundo ele, dito em on. Foi o Rubão quem disse para mim e eu estou trazendo a informação para vocês.
Se lá na frente isso não se comprovar assim, aí é ele que vai ter que se explicar, porque está aqui dito por ele para mim no WhatsApp e ele me deu a autorização para falar aqui para vocês que conversei com ele e tudo mais, não fez nenhuma questão que fosse em off, tá bom? Então, um esclarecimento para vocês sobre essa notícia do Rubão. Agora eu quero falar rapidamente sobre a história do MP, sobre os documentos que o MP solicitou e a Gazeta Esportiva trouxe hoje uma informação exclusiva sobre isso. Qual que é a informação exclusiva que eu trouxe? E logo na sequência, o clube confirmou em nota oficial. Até me chamou a atenção, eu não sabia que o clube ia soltar nota oficial, soltou uma nota oficial, confirmando a informação da Gazeta, só que a informação da Gazeta com muitos mais detalhes, claro que não estava na nota oficial, se você não viu, leia, mas eu te resumo aqui a história. Qual que é a história? O Corinthians entregou os documentos, né? Solicitaram os documentos, até questionaram na coletiva hoje, mas entregaram todos os documentos? Eu não sei, e acho que as pessoas que vão receber estes documentos ainda vão averiguar, ainda não sabem, ali no caso o Romeu e o Pantaleão não tiveram acesso, mas em tese, o que foi solicitado foram documentos, segundo as vias de cartão e tudo mais, em tese, pelo trabalho que se deu, acredito que tenha sido tudo, mas a gente vai ter que esperar, né, o Ministério da Justiça se confirmarem, né, averiguarem isso. Agora, a questão importante aí, que eu trouxe para vocês mais cedo, é o seguinte: naquele vídeo de sábado, eu expliquei para vocês as discussões internas dentro do Corinthians, vocês vão entender, né? Perceberam que quando eu falei sobre como o Corinthians estava receoso, as pressões para cima do Osmar Stabile, e o Osmar Stabile tomou a decisão de que ia atender sim o pedido da Justiça do MP e ponto final, mas o ponto X aí é, o Ministério Público, por meio do promotor Cássio Concerino, ele tem dado muita publicidade a tudo que está acontecendo na investigação. E não só a imprensa, né? A gente tem visto aí pessoas donas de perfis nas redes sociais, muitas delas às vezes fakes, que não se identificam e tendo acesso a detalhes da investigação. Promotor dando entrevistas, falando, tudo mais. Eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Por mim tem mais que falar mesmo, porque eu sou jornalista e eu quero mais que as pessoas falem. Mas isso tudo gerou no Corinthians uma impressão de espetacularização, um receio de que se fosse levado isso diretamente ao Ministério Público, de que isso rapidamente fosse vazar. Porque o próprio Ministério Público, em tese, agiria com a intenção de vazar documentos e tudo mais, e não só guardar para a investigação. Além disso, há uma tese defendida por algumas pessoas, umas pessoas da área do direito, né, advogados, de que você não pode enviar esse tipo de documentação sem uma ordem judicial. Então o Corinthians, mesmo sem uma ordem judicial, resolveu atender a solicitação do Ministério Público, mas não entregar diretamente ao Ministério Público. O Ministério Público terá acesso, obviamente, mas o Corinthians escolheu colocar toda essa documentação em juízo e disponibilizar à Justiça, no caso a doutora Márcia, juíza do caso, e a ela solicitar o sigilo daqueles documentos, para que eles sirvam apenas para os representantes públicos para a investigação. A juíza vai receber e ela vai fornecer acesso ao Ministério Público. O Ministério Público vai ter acesso a isso. Mas é uma maneira, entre aspas, do Corinthians se precaver de qualquer responsabilidade sobre eventuais vazamentos que aconteçam, como o clube hoje acredita que o Ministério Público talvez esteja agindo com essa intenção. Tá? Isso é informação, não é opinião. É por isso de todo este cuidado. Tem pressão interna para cima do Osmar? Tem. Tem receio com as manifestações do Dr. Cássio, promotor? Tem. Pessoas de dentro têm esse receio. Segundo ponto, entregar sem uma ordem judicial. Teve gente que foi contra isso? Teve. Mas a diretoria do Corinthians resolveu atender o pedido, mesmo sem ordem judicial, só que dessa maneira. Então vai chegar na mão do Ministério Público, mas não vai chegar assim diretamente. E foi dado aquele recado: olha, se vazar, foram com vocês aí, que a gente tomou o devido cuidado aqui e entende que isso não tem que vazar, porque tem documentos sigilosos e tudo mais, tá certo? Foi desta maneira que o Corinthians entregou e muito em breve o Ministério Público deve ter acesso. Exatamente como eu falei lá no último sábado, e se confirmou hoje, nessa segunda-feira, matéria da Gazeta e depois confirmada em nota oficial pelo próprio Corinthians, tá certo? Esse é o entendimento, essa era a discussão e foi por isso que aconteceu.
Tá bom? Durante essa discussão, inclusive, vários advogados ali do Corinthians foram consultados, uma juíza foi consultada, outros advogados que prestam serviço foram consultados, todo mundo tentando discutir, baseado na lei, o que o Corinthians deveria fazer nessa situação, o que poderia, o que deveria, o que gostaria de fazer. Houve um entendimento ali de todo mundo, mas tudo isso porque o Osmar Stabile, pelas pessoas que eu conversei, deixou claro desde o início que, olha, eu vou enviar. A justiça está solicitando e eu vou enviar. De que maneira nós vamos enviar? Aí ok, vem cá, chame os advogados, os especialistas, mas o Osmar Stabile em nenhum momento pensou ou comentou com algum par de que teria a intenção de não enviar estes documentos. Isso não aconteceu em absolutamente nenhum momento. Pelo contrário, a pressão dele, que vinha para cima dele, era justamente para ele não enviar, porque sabiam que ele ia mandar para frente, como mandou. Tá bom? Que mais? Agora sobre a coletiva aqui de Romeu Thoma Júnior e Leonardo Pantaleão. Resumindo, Romeu falou muito mais do que Leonardo Pantaleão. Normal, era de se esperar. Romeu Thoma Júnior passou o cronograma do estatuto. Então nós temos agora aí, né, setembro, outubro, novembro, dezembro. Formulação das últimas questões do texto, votação no Conselho, votação na Assembleia Geral, enfim, tá tudo lá. Outubro, novembro, dezembro a gente vai ter isso definido, muito bom, e bate com aquela promessa lá de trás que eu falei que a gente tem que cobrar, porque o Romeu prometeu que até o final do ano resolveria tudo isso. Se mantiver isso, de fato, vai cumprir essa promessa e vai resolver. Até uma coisa que ele falou que eu acho importante se o Estatuto tivesse sido reformado, sei lá, há um ano atrás, você imagina quantas situações importantes deixariam de constar no Estatuto, porque elas aconteceram durante o mandato do Augusto Melo, ninguém tinha se atentado naquilo, como, por exemplo, aquele absurdo do dia 31 de maio da invasão ao Parque São Jorge, e agora aquelas coisas serviram, pelo menos, para as pessoas olharem para o lado e falar, cara, a gente tem que inserir isso aqui no Estatuto. Então, o Estatuto acho que vai estar muito mais preparado, muito mais robusto, não perfeito, claro que não, mas do que estaria se fosse feito há um ano atrás, por exemplo. Que mais? Cartões na Comissão de Justiça. Eles confirmaram uma informação que, se você acompanha a Salazar TV, você já sabia. Eu já tinha contado aqui para vocês, de que a Comissão de Justiça, ele confirmou de que vai ter toda uma alteração na comissão, porque o Herói Vicente é o presidente da comissão, vai se tornar diretor, provavelmente da diretoria de novos negócios, então vai ter que ter um novo presidente nessa comissão, a gente não sabe quem é, mas o caso está na Comissão de Justiça, que é a comissão que também levou o caso do Augusto Melo antes para a ética. Pantaleão vai acompanhar, e uma coisa interessante, a Comissão de Justiça não tem prazo, mas o próprio Pantaleão já se comprometeu de estipular prazos e fazer a coisa andar. Não é porque não tem prazo que nós vamos empurrar com a barriga. Achei ótimo que isso partiu do próprio Pantaleão, dito em on ali na frente, todo mundo está gravado, ou seja, ele vai ter que cumprir e todo mundo vai poder pressionar nesse sentido. Excelente. Que mais? O Pantaleão falou sobre apropriação indébita, olha só, né? Muita gente que não acreditava, não acreditou no que eu falei, ou não entendeu o que eu falei, ou, não sei, não quis entender o que eu falei, né? Quantas pessoas falaram, você disse, Salazar, que não tem apropriação indébita? Não fui eu que disse. Não, mas se você só ouviu o Leonardo Pantaleão, não, é que o Leonardo Pantaleão era, em tese, o responsável por fazer o boletim de ocorrência. E a pergunta foi sobre a elaboração do boletim de ocorrência. E outra, não tínhamos as informações que temos hoje, né? Trouxe a informação para vocês e muita gente achou ruim, falando que eu estava defendendo, ou tá defendendo a RT. Pelo amor de Deus, eu estou trazendo informação. Eu questionei o Pantaleão, por que vocês não fizeram o boletim de ocorrência por apropriação indébita? Ele me deu aquela resposta e a autorização para dizer que foi ele quem disse aquilo. E eu trouxe para vocês, da maneira mais simples e transparente. Se ele tivesse me dito, Salazar, nós vamos fazer por apropriação, por furto, não quero saber, amanhã eu estou na delegacia, eu teria vindo aqui falar da mesma coisa. Eles vão fazer por causa disso, e amanhã vão para a delegacia. Não escolho a informação, eu consulto as fontes e, nesse caso, inclusive, falou em on, não foi nem off. E muita gente veio reclamar comigo sobre a apropriação indébita, que eu defendi, que eu estou defendendo, que eu usei o Pantaleão, que ele não teria jamais dito isso. Então, tá aí, tá vendo?
A verdade sempre prevalece. Por isso que vocês sempre me têm aqui muito tranquilo, apesar de tantos ataques, que vem só de uma parte, não é de todo mundo não. Eu sou muito grato a várias outras pessoas que trocam ideia comigo numa boa. É que tem uma parte que você sabe, né? Era muito ligada ao ex-presidente, como o ex-presidente caiu e as informações estavam corretas, essas pessoas não me perdoam por causa disso, guardam um rancor comigo até hoje, mesmo percebendo que as minhas informações estavam corretas, mesmo sabendo agora todo mundo quem é Augusto Melo e o que ele estava fazendo, essas pessoas continuam bravas comigo. Isso é uma doideira, né? Não são corintianas, não querem o bem do Corinthians, por que estão bravas de eu ter revelado tudo aquilo, né? Enfim, curiosidade, fica aí para você refletir sobre isso e tomar cuidado com quem você acredita e quem você acompanha. Mas é isso, Leonardo Pantaleão admitiu que lá atrás não tínhamos as informações que temos hoje, o próprio Ministério Público também não cravou se houve apropriação indébita até agora, está investigando, é uma possibilidade, e lá atrás ele explicou o que era apropriação indébita e tudo que configura uma apropriação indébita não estava esclarecido, não estava materializado naquele momento e por isso ele não poderia fazer o boletim de ocorrência. Pode ser que, porventura, com o andar das investigações, apareça o crime de apropriação indébita. Pode ser. Ele não está descartado. Como pode ser aparecer outros crimes até mais graves do que esse, como explicou o Leonardo Pantaleão? Claro, pode ser. Vamos aguardar o que vai aparecer. Mas naquele momento, com o que se tinha, o clube não tinha, no entendimento do Leonardo Pantaleão, nenhum motivo para fazer um boletim de ocorrência de apropriação indébita. A minha questão foi justamente essa. Por que não fizeram o boletim? E ele explicou, e hoje na coletiva ele confirmou exatamente o que eu trouxe para vocês. Viu como é que é? Sim, cara. O nome disso é jornalismo responsável. Eu não estou aqui para falar o que você muitas vezes gostaria de ouvir. Muitas vezes eu estou aqui para falar, inclusive, coisas que eu não gostaria de falar. Mas o meu compromisso é com a informação. Às vezes eu não gosto da informação que eu vou dar, às vezes você não vai gostar da informação que você vai ouvir, mas aqui você vai ter a informação correta, sem sensacionalismo, sem preocupação em agradar A ou B. Aqui a questão é responsável, é jornalismo profissional. Então, espero que alguns aí entendam de uma vez por todas essa situação. Outra coisa, Pantaleão falou outras coisas muito importantes no meu entendimento. Uma, individualização dos atos e responsabilidades. Quando eu falei aqui no vídeo de sábado, e tenho falado faz tempo, a gente vai ter que tentar entender a responsabilidade de cada um e vamos ter que acompanhar com curiosidade as investigações do Ministério Público, porque a gente precisa entender, por exemplo, nos casos das notas frias, ou quentes, não sei, mas no caso das notas, tem coisa errada, tá na cara que tem coisa errada, cansei de falar aqui. Agora, o que exatamente? Quem exatamente? E com autorização de quem? Para benefício de quem? As pessoas muitas vezes querem que eu venha aqui e desça o pau em algum dirigente. Eu não fiz isso com Augusto Melo. Eu trazia informação tomando o maior cuidado possível para eu não cometer nenhuma irresponsabilidade e depois aí sofrer um processo e tudo mais, porque eu estava, de repente, acusando alguma coisa sem provas. Então, eu tomo cuidado mesmo. E neste caso, o Pantaleão, que é um criminalista, falou com todas as letras aquilo que eu venho falando. As condutas devem ser individualizadas e cada um sofrer julgamentos e punições, eventuais julgamentos e punições, de acordo com atos e responsabilidades. Então, não adianta querer que a gente aqui saia falando que tem que mandar todo mundo embora, expulsar todo mundo e prender todo mundo. Porque na vida real, não é assim que funciona. Quando você conversa com um advogado, com um promotor, com um juiz, você percebe que não é assim que funciona. E qual que é o meu dever aqui? Trazer a informação para vocês do que de fato vai acontecer. Eu sei que às vezes você quer que eu aqui desabafe e fale alguma coisa, mas não posso. Eu tenho que ser sincero com você que está aí do outro lado. Eu tenho que te informar da maneira correta. Às vezes pode agradar a você, de repente, ouvir de outra pessoa falando que são bandidos e tudo mais. Mas enquanto isso não for comprovado, a gente aqui não pode falar isso. Tem que tomar cuidado. Esses casos dos cartões e das notas é a mesma coisa. O caso dos cartões, por exemplo, é muito mais simples de você responsabilizar os ex-presidentes. Se tiverem gastos lá para uso pessoal, como já comprovadamente teve, pelo menos no caso do André Sanches, ele já assumiu. Os outros vão se defender ali de uma coisa ou outra. Mas se tiver, for comprovado, acabou.
Os responsáveis são eles, os ex-presidentes, cada um no seu cartão, cada um vai responder pelo seu. Agora, o caso das notas, nós não temos até agora, nós não temos até agora a certeza, a convicção, a tranquilidade para afirmar quem são os responsáveis, os beneficiários, os que deram permissão ou não fizeram a fiscalização devida sobre aquelas notas que está na cara, como eu disse, que teve coisa errada ali. Se foi o Duílio porventura, vai responder e ser punido por isso e acabou. Agora, e se não foi o Duílio? A gente vai poder criminalizar moralmente o Duílio? Não sei, vai de você. Da minha parte, isso não vai acontecer com o Duílio, com o Augusto, com o Andrés, com ninguém. Da minha parte, eu serei sempre responsável e vou na linha do que a investigação vai mostrar. Porque é o promotor, é o policial, é a juíza. São eles que vão dizer para mim, não sou eu. A não ser que apareçam coisas novas. Você entende? Quando o Pantalhão falou sobre a individualização dos atos e responsabilidades, é exatamente o que eu tenho falado aqui. Bate exatamente o que eu estou falando. E aqui, no caso, é um advogado criminalista. Sabe do que está falando. Certo? O Pantalhão também sugeriu que no estatuto tenha a situação dos presidentes pagarem do bolso, serem responsabilizados e terem que ressarcir o clube em caso de comprovação de eventuais danos financeiros. Eu acho excelente e digo mais, não precisa nem estar no estatuto, né? Isso está na lei geral do esporte e também na lei civil. Você já tem isso previsto. Colocar no estatuto seria melhor ainda. E achei interessante o Pantalhão trazer essa discussão. E concordo com ela. Tomara que isso aconteça mesmo. O caso do Romeu andando, anotei aqui, Pantalhão despachou sobre lá os cerca de 26 eu acho. Acho que são 26 situações que estão na comissão de ética, estavam parados lá, tem caso de 2022 e tudo mais. O Pantalhão já despachou sobre todos, deu prazo até para alguns relatores ali, que vão ter que fazer a coisa andar, que senão serão trocados. O próprio Pantalhão pode assumir a relatoria de alguns desses casos. Acho importante porque ficou muito claro. O Pantalhão deixou claro, externou ali, se comprometeu em público a não olhar, para as pessoas e sim para os casos, se atentar aos fatos, ser técnico e não segurar a bucha de ninguém. Se é do Augusto, é do Andrés, é do Duílio, é do blog do Paulinho, é do Rubão, é do Armando, ficou muito claro, ele se comprometeu com isso de que vai botar para andar tudo, por isso que eu tenho falado que este talvez seja o cargo mais importante do Corinthians nos últimos tempos. Vamos aguardar. E aí, senhores, o Romeu Thuma Júnior fez muitas lembranças de situações que já aconteceram no passado relacionadas à torcida, falou até de ameaças a jornalistas, o que é verdade. Eu cansei de ser ameaçado, mas é que comigo não tem conversa, mas teve jornalistas recentes que deixaram o setorismo do Corinthians por causa disso tudo. Então, interessante o que o Romeu falou sobre isso. Só que o Romeu, eu acho que poderia ter saído dessa coletiva sem nenhuma gafe. E acabou cometendo uma gafe bem importante. Quando ele fala, depois da coletiva, quando tivesse sido encerrada, ele fez questão de voltar ali a falar, no meu entendimento de maneira equivocada, perdeu uma grande chance de terminar a coletiva sem nenhuma gafe, já tinha cometido uma gafe naquela outra ocasião, na situação do Flamengo. E quando ele fala que o Corinthians tem um problema de dívida, que ele acha que tem que mudar o fundo da Arena, e ele fala, se você tem uma dívida para pagar, prioriza a dívida e para de pagar a Arena e negocia com a Caixa. Não é para falar. É mais ou menos o que o Andrés fez lá atrás, de parar para pagar enquanto conversa, e o que o Duílio não concordou de fazer, enquanto conversava, continuou pagando as parcelas da Caixa. Eu não concordo, obviamente, acho que o Romeu foi extremamente feliz em falar que o Corinthians tem que parar de pagar a Caixa. Tudo que o Corinthians não precisa é acumular mais juros e mais problemas por causa disso. Enfim, o que vocês acharam dessa coletiva? Não falem com o coração, falem com a razão. Coloque aqui nos comentários, se inscreve no canal, fique esperto que teremos novidades aqui sobre a primeira live. Vamos poder interagir, vou responder qualquer coisa, hein? Não, Salazar, quero perguntar para você sobre negociações, sobre contratos, sobre os bastidores do caso da Vaidbet, sobre o que você achou do Duílio, do Andrés, você é amigo da RT, como tem uns malucos que falam isso. Vou responder tudo. Claro, quem for educado, né? Chegar lá xingando, falando palavrão, óbvio que vai ser excluído, mas fora isso, eu vou estar lá para responder e trocar essa ideia com vocês. Tá bom, gente? É isso, um resumão do que aconteceu nessa segunda-feira, principalmente lá dentro do Parque São Jorge. E olha que essa hora tá tendo reunião do CORE, hein? Vamos ver o que nos espera, porque o resultado do último balanço certamente não será positivo. Aguardemos, tá bom? Vamos falando, gente. Se cuidem. Aquele abraço.
Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.